Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Lições que podemos tirar do cativeiro, onde os judeus estavam, para onde os judeus foram levados pelo exército da Babilônia. Lições que nós podemos aprender com este fato, que aconteceu 605 anos antes de Jesus chegar a este mundo. Abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 1. Diz assim o versículo 1, de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Continuando mais um pouco, irmãos. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária da comida e do vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Até aqui. O profeta Jeremias, durante 40 anos, estava no meio desse povo de Judá. E o povo enterrado na idolatria. E por 40 anos Jeremias falou: arrependam-se e voltem para o Senhor. Aliás, falando de arrependimento, de mudança de vida, interessante notar na palavra que todos os profetas disseram ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos. E aí chega João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, e o que João Batista prega? Arrependei-vos. E depois de João Batista chega Jesus. E o que Jesus prega? Arrependei-vos. E então Jesus ascende os céus e o evangelho é propagado. E qual é a mensagem? O tempo todo do evangelho: arrependei-vos. Mudem de vida. Parem com isso. Parem com essas atitudes. Por 40 anos, Jeremias pregou ao vento. Já pensou, irmãos? Pastor, 40 anos pregando, e o trabalho dele, as mensagens dele, não terem alcançado ninguém. Um jovem, 21 anos, Deus chama, ele obedece, e 40 anos não é ouvido. Prega, e o povo zomba de Jeremias. E não dá crédito nenhum à palavra de Jeremias. E Jeremias não falava dele. O profeta tinha a função de ouvir o que Deus tinha e ministrar ao povo.
Hoje nós temos a palavra de Deus para examinar. E vamos direto ao texto inspirado. Naquela época não havia a Bíblia como temos hoje. Então o profeta entregava aquela mensagem que recebeu diretamente de Deus. Arrependei-vos. 40 anos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Com a vida de Jeremias, como pastor, queria compartilhar com vocês. Deus não nos chamou para o sucesso. Vou repetir. Deus não nos chamou para ter sucesso. Multidões, estádios, televisão. Aos olhos humanos, 40 anos foi um fracasso para Jeremias. Deus não nos chamou para o sucesso. Deus nos chama para sermos fiéis. Fiéis a Ele. E nisso, Jeremias tirou nota 10. Passou todo tipo de sofrimento. Só um que eu quero mencionar. Foi colocado num poço com barro até aqui, até o peito. E lá ficou amarrado por muitos dias. Porque clamava, chamava o povo ao arrependimento. Deixa eu confirmar isso em Jeremias 25, 9. O que Deus diz através de Jeremias? Convocarei todos os povos, Jeremias, do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declaro o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei, Jeremias, completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e eles vão se tornar uma ruína permanente. Eu vou mandar o meu servo Nabucodonosor. Interessante essa expressão de Deus, porque meu servo, na Bíblia inteira, ela é usada para aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão debaixo da unção de Deus para a realização da obra. Esses, então, são os servos de Deus. Agora, Deus chama um rei ímpio, mau, cruel, e diz, meu servo, Nabucodonosor, Jeremias, vai amassar e vai levar cativo esse povo. O que a gente aprende com essa fala de Deus para Jeremias? Nabucodonosor, meu servo. Eu aprendo, irmãos, nós aprendemos aqui nessa fala de Deus sobre a soberania de Deus. Ele usa quem Ele quer. Quem Ele quer. O apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento que nenhuma autoridade existe, nenhum governo existe sem a permissão de Deus. Deus está no controle, inclusive, da vida de Nabucodonosor e de todos os reis, de todos os poderosos. Os discípulos estavam seguindo a Jesus. Veio uma discussão se deveriam pagar as taxas para o governo romano. Devemos, não devemos? Consultam Jesus. E Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mais à frente, a palavra diz, honrai ao rei. A palavra de Deus diz isso. Sabem quem era o rei? Nero, que botou fogo em Roma, enquanto ele
tocava cítara. Um maluco. E a palavra diz: honrai ao rei, porque eu estou no controle. Botou fogo em Roma e culpou o apóstolo Paulo. Por isso, o apóstolo Paulo foi preso quando chegou em Roma. Deus está no controle. Mesmo o povo afundado naquela idolatria, mesmo Nabucodonosor sendo convocado para ir lá e disciplinar, Deus usa Nabucodonosor para disciplinar aquele povo. E Nabucodonosor leva para a Babilônia aquele povo, leva os judeus. Meus irmãos, as consequências de quem obedece a Deus são boas. São boas. Mas o natural em nós é desobedecer. O estrago que o pecado fez na nossa vida foi muito grande. Então, o nosso natural é desobedecer. E isso vem desde quando, irmãos? Desde quando a questão da desobediência vem? Desde quando? Primeiro pecado. Desobediência. Desobediência do primeiro casal. Nós conhecemos os mandamentos do Senhor e dizemos até para Deus que esses mandamentos são difíceis, muito difíceis. E os benefícios da gente não obedecer são gostosos. É bom desobedecer, porque é prazeroso desobedecer. Dá prazer desobedecer. Então, compensa desobedecer. A nossa natureza carnal diz isso. Muitas vezes, sabendo que o mal da desobediência é grande, mesmo assim a gente quer experimentar. A gente quer sentir o gosto. A gente quer ver no que vai dar. Ver se Deus realmente está no controle da minha vida. E queremos experimentar. Irmão, estou falando aqui sobre desobediência. E pode ter alguém aqui hoje que esteja desobedecendo ao Senhor. Não vou citar o que você está fazendo, alguns fatos que mostram que você está desobedecendo. Principalmente para quem é pai. Quem é pai aqui? Meus irmãos, existe um negócio mais terrível do que filho desobediente? Você fala, você orienta, você chama, leva para o quarto, dá castigo, tira o celular. Semana que vem, a criança faz tudo de novo. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Filho desobedece. E você sabe em que área você está desobedecendo a Deus? Pastor, a Bíblia é cheia de coisas boas, de promessas maravilhosas. Então nós queremos só as promessas. Que se cumpram as promessas maravilhosas de Deus na minha vida. O Senhor é o meu pastor, acabamos de ler, o Senhor cuida de mim, o Senhor abençoa a minha família. Nas promessas a gente se agarra, porque elas nos confortam, elas nos animam, elas nos ajudam de uma forma fantástica. Mas hoje de manhã, irmãos, vendo essa história aqui de Judá, e essa disciplina que Deus traz a Judá através de Nabucodonosor, por causa da desobediência daquele povo, eu gostaria de lembrar que a Bíblia é cheia de promessas para nós, mas também traz advertências sérias para a nossa vida. Advertências. Muitas advertências. E às vezes a gente ri
a gente brinca, a gente diz que Deus é amor. A esposa diz, olha, isso aí não está certo. Deus está advertindo você através da esposa. Você diz para o filho, filho, isso aí não é certo. Você está advertindo o filho sobre aquilo. Deixa para lá. Você faz advertências, Deus usa para advertir pessoas, e elas dão as costas para as advertências de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é a perdição. Como somos enganados. Pensamos que aquele caminho é o caminho certo. Então, meu irmão, considere as promessas de Deus. Se apegue às promessas de Deus. Não esqueça, entretanto, das advertências que Deus tem colocado diante de você. Através das mensagens que você ouve, através de um familiar, através de um pastor. As advertências. 40 anos. E até aqui cabe uma pergunta. Tem alguma coisa que você precisa consertar na sua vida? Você está sendo advertido sobre isso. Tem alguma coisa para ser consertada na sua vida? Consertada? Você está sendo advertido por alguém. 40 anos, você está há quanto tempo sendo advertido? Israel foi 40 anos advertido e não mudou. Quanto tempo você está sendo advertido? Eu não espero que sejam 40 anos que você está sendo advertido sobre essa situação aí, que o Espírito Santo, se você é crente em Jesus, e você é templo do Espírito Santo, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo está advertindo, há caminhos que parecem direito, mas o fim deles é a destruição. Primeira lição, dito isso, irmãos, Nabucodonosor, ele quer mudar a mente daqueles jovens. A mente de Daniel e seus amigos. O que o texto diz? E ensinar a eles as penás, ensina para eles a língua e a literatura dos caldeus. Então, as penás manda aqueles jovens para a faculdade. 3 anos de faculdade. E então eles vão entrar, eles vão mergulhar na nossa cultura e vão ser mais babilônicos do que judeus. Faz isso. O Aspenaz, vamos mudar a mente deles. Vamos ensinar a nossa língua para eles e vamos ensinar tudo, a literatura, a nossa cultura. Tenta mudar a cabeça, como a gente diz na gíria, tenta fazer a cabeça daqueles jovens. Vamos trazer isso para os nossos dias, irmãos. A escola, a internet, nossos parentes, nossos amigos, filmes que vemos, livros que lemos, querem para a nossa vida o mesmo que Nabucodonosor queria para aqueles 4 jovens. Tudo isso, irmãos, escola, internet, desde nossas criancinhas até nós aí, os avós da igreja, querem mudar a nossa cabeça. E se você não ler com atenção, se você não olhar com atenção, se você navegar na internet sem critérios, você vai ver Nabucodonosor tentando mudar a sua cabeça, mudar os seus princípios. Mudar. E não é diferente hoje
do que foi nos tempos de Nabucodonosor. Tudo isso aqui que é internet, parente, amigos, querendo que a gente rompa com os princípios da palavra. Não quer que a gente obedeça mais a Deus. As nossas universidades, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, as universidades, irmãos, são lugares, eu falo isso com toda segurança, são centros de lavagem cerebral. Muitas vezes, o primeiro contato que os nossos filhos, os nossos netos vão ter com a teoria da evolução é com 18, 19 anos na universidade. Centros de lavagem cerebral. Meus irmãos, não é função da escola, não é função da universidade ensinar como se anda com Deus. Não é função. E ainda nós temos no nosso meio evangélico um lance assim, né? Pastor, meu filho vai para a universidade, nós temos o dinheiro para pagar o curso que ele quiser fazer, só que nós queremos mandar nosso filho, nossa filha, para uma universidade cristã. Infelizmente, eu quero dar essa notícia para vocês. Não faz muita diferença não, irmãos. Não faz muita diferença não. O que acontece naqueles dormitórios de universidade evangélica ou cristã é o mesmo que acontece nos dormitórios de qualquer outra universidade. É a mesma coisa. Professores, pouca diferença. Muito pouca diferença. Então, irmãos, não é função da escola, da universidade, ensinar como se anda com Deus, porque nem ensinam, não estão preocupados com isso. Meus irmãos, ensinar como se anda com Deus é função da igreja, certo? Por isso estamos aqui hoje estudando a palavra, como se anda com Deus. É função da igreja. E aí, quando a gente chega em casa com os filhos, com a esposa, a gente reforça os ensinos da palavra de Deus. Reforça. Como andar com Deus. E a gente diz, isso aí não está certo. Isso aqui está certo. E a gente faz com muita facilidade o que a palavra de Deus ensina, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a isso, não por nossa capacidade própria. Eu vou repetir aqui, eu acho que eu já falei isso umas 3 ou 4 vezes, e não é só para universitário não é só para quem está no high school não. Meus irmãos, nós temos que questionar um monte de boboseira, um monte de sujeira, um monte de lixo que querem jogar em cima de nós. Vou pegar de novo o exemplo da teoria da evolução. Balança. É crente, ouve sobre a teoria da evolução, sobre o que aconteceu, como é que as coisas estão evoluindo, e fica balançado. E aí alguém diz, olha, aqui na universidade, aqui no high school, fumar maconha, usar drogas, farra com muita bebida e muitas drogas, é legal, cara. Vamos lá sexta-feira, sábado, vamos curtir, é legal. Jogam em cima da gente um monte de lixo. Cara, sonegar imposto de renda é tranquilo, cara. Tira isso aí. Você vai ter que pagar muito imposto se você for declarar tudo. Meus irmãos, e aí a gente balança, questiona a nossa fé. Opa, peraí, eu não aprendi assim. E será que a Bíblia está certa? Meu irmão, quando acontecer isso com você,
Você não vai questionar a sua fé. Jesus Salvador, Deus Criador, você não vai questionar a sua fé. Você vai questionar o lixo que estão querendo jogar em cima de você, querendo colocar na sua mente. Está olhando um programa de televisão. Esse cara aí está jogando lixo na minha mente. Trocar de canal. Começa a ler um livro, esse cara aqui, essa mulher aqui, essa autora aqui está jogando lixo. Mas eu vou ler tudo, vou ler o livro todo e vou comparar com a minha fé. E entre o lixo que tentam jogar na sua cabeça e a sua fé, fique com a sua fé e questione o que esse mundo está jogando em cima de você. É o inverso. Não é abraçar o que todo mundo está dizendo e jogar para o alto o que a Bíblia diz. Aí você está perguntando, pastor, mas como é que é esse negócio de andar com Deus? Como é que faz? Tem que usar uma determinada roupa, tem que falar uma determinada linguagem. Como é que é esse negócio de falar com Deus? Ou andar com Deus? Quero dizer, meu irmão, para você, que a Bíblia nos mostra claramente como andar com Deus. Esse é o nosso manual de instrução, que aquele que construiu, que nos fez, nos deixou. Como ando com Deus? O manual de como andar com Deus é a palavra de Deus. Bom, então Nabucodonosor tenta mudar a mente daqueles jovens. Em segundo, diz o texto, o rei designou-lhes uma porção diária da comida e do vinho para eles. Agora o versículo 8, que eu não li, Daniel 1:8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho do rei. Decidiu não se contaminar. E só queriam evitar a comida do rei. Pronto. Não queremos. Parece que Daniel já tinha lido 1 Coríntios 6, 19 e 20. Onde a palavra de Deus diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Quais os cuidados que você tem com o seu corpo? Templo, morada do Espírito Santo de Deus. Né? Nós não vamos provar da sua mesa. Isso que o rei disse. Irmãos, depois da nossa salvação em Cristo Jesus, o maior bem que nós temos é a nossa saúde. E falando de corpo, a gente tem que falar das tentações, que é por onde tudo começa, onde tudo passa. As tentações. E são 3 as fontes de tentações. Primeira, esse mundo aí. Já falei. Querendo jogar um monte de lixo no nosso coração. As tentações. A segunda fonte de tentação é o diabo, sussurrando coisas aos nossos ouvidos para nos tirar do caminho do Senhor. Tentações vindas do diabo. E a terceira fonte de tentações é a nossa carne, a nossa carnalidade. Vou repetir, irmãos. Vocês vão entender, quem não entendeu, quem não ouviu vai aprender também. Tentação é um convite que você recebe
para pecar. Um convite, vou repetir, um convite que você recebe para pecar. Isso é tentação. Agora, o que você faz com um convite? O que você faz com um convite? Você aceita o convite ou rejeita, não posso ir, não quero esse convite, não vou. Não vem sobre vocês tentação acima daquilo que podeis suportar. Deus nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Incrível isso, né, irmãos? Melhor do que nós. Ele permite e a gente não sabe o quanto é forte, o quanto pode fazer para resistir, para vencer. O Billy Graham, em um de seus livros, ele dá 7 conselhos, 7 conselhos de como vencer a tentação na nossa vida. Começando por ele, começando pelo pastor. 7 dicas. Primeira, cuidado com os seus olhos. A Bíblia diz que os olhos são a porta do coração. Os olhos levam tudo que vem para o coração. Cuidado com o que você olha. Cuidado com a sua mente. Assim, a Bíblia diz que assim como a pessoa pensa, ela é. Então, e a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, uma mente diferente. Uma mente purificada no sangue de Jesus. Uma mente vencedora. Uma mente que não é igual às outras. Cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você lê. Rasga, meu irmão. Não olha. Passa a página. Não consulta. Não clica. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você fala. O assunto de língua, da nossa língua, é tão complexo que na Bíblia tem um capítulo inteiro, escrito por Tiago, só falando de como usar a nossa língua. A nossa língua. Irmão, às vezes, uma palavra sua para um parente, para um filho, uma palavra sua, prejudica mais, acaba com a pessoa, destrói a pessoa, mais do que se você desse uma surra nela. Nossa língua, nossa fala. Se você está tendo dificuldades com isso, fica aí um exercício prático. Leia Tiago capítulo 3. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você veste. Vestimenta. Roupa mesmo. Por que Billy Graham fala isso? Por que eu concordo com ele? Cuidado com o que você veste. Porque, meus irmãos, está provado que a maneira como eu me visto, como a pessoa se veste, as roupas que a pessoa usa, são reflexo do interior da pessoa. Se a pessoa está com a mente contaminada por sensualidade, é isso que ela vai expressar no uso das suas roupas. Ela vai mostrar algumas coisas expressando a sua sensualidade, expressando o seu interior. Não quero falar só para as mulheres, não. Quero falar de um modo geral. Cuidado com o que você veste. Evite companhias erradas. Tem pai que critica os filhos por causa das más companhias do filho. Mas ele sai do trabalho, senta naquela rodinha lá no bar, lá na padaria, depois do trabalho, e vá contar piada suja. E vá falar palavrão. Assentado na roda dos escarnecedores. Ele pode,
andar em companhias erradas. Os filhos não podem. Aí perde toda a autoridade. Cuidado, não ande com pessoas, companhias erradas. E por último, 7º conselho, memorize um versículo da Bíblia por dia. E memorize. É incrível isso, né, irmãos? Você chega para a pessoa e fala assim, você é Flamengo ou é Vasco? Você é Grêmio ou Internacional? Você é Cruzeiro ou Atlético? Eu sou Cruzeiro. Eu sou Atlético, né? O Zaca é Atlético. Atlético foi lá no buraco, agora está se levantando, né? Ah, é? Qual é o time do Atlético? Goleiro, pá de cá, pá de lá, pá cá. Na zaga, joga fulano, fulano, fulano. Meio de campo é formado por 4, joga no 4-4-2. É fulano, fulano, fulano e fulano. E no ataque joga com 2, fulano e fulano. E quem são os reservas? Está na reserva, o Ganso joga muito bem, mas ele está na reserva. Sabe tudo, meu irmão, sobre o time que ele torce. Pergunta onde é Mateus, ele não sabe encontrar na Bíblia. Estou exagerando, irmãos. Sabe todo o time. Estou procurando um negócio para me distrair uma segunda-feira, fim de tarde, acho que era um feriado. Já faz algum tempo isso, e estava lá na televisão um jogo da Série A do Campeonato Paulista. Parece que o Campeonato Paulista tem a série principal e depois tem muitas A, B, D, que são os times menores, que disputam também lá uma série para subir, né? Para a série maior. Eu sentei lá e começou o locutor a falar a escalação do time. O time vai de Obadias, Lucas, Mateus, Zacarias e Obed. Falei, cara, isso aí é tudo filho de crente. Entendeu? Meio campo, João Batista, Lucas, né? E por aí é o time, rapaz. Tudo filho de crente. Eu não lembro qual era a cidade, mas era lá do interior de São Paulo. Falei, essa cidade aí tem evangélico pra caramba. Tudo filho de crente. Então a gente sabe de cor a escalação do nosso time e não decora um versículo da Bíblia. Terceiro e último. Além de querer mudar a mente daqueles jovens, além de querer mudar a comida, o uso do corpo, não se contaminarem com as farras da Babilônia, com a bebida da Babilônia, com as festas da Babilônia, Nabucodonosor queria mudar as penás, muda o nome deles, vamos fazer eles mudarem de Deus, começarem a adorar os nossos deuses. O Deus na Babilônia era Marduk. Então, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Olha lá, irmãos, Daniel significa Deus é meu juiz. O Aspenaz muda para Beltesazar, príncipe de Bel, um deus pagão da Babilônia. Misael, quem é como Deus? Olha o significado do nome, irmãos. Mesaque troca para quem é como Aco, o deus da lua. Tá? Mesaque. Ananias, vamos mudar, significa Jeová é misericordioso. Vamos mudar para amigo do rei. Né? Azarias, Jeová é meu socorro. Bota aí, Abdinego. Não é mais Jeová meu socorro. Agora ele é um servo de Nego, um ídolo que representava Mercúrio na cultura babilônica. Muda aí, muda o nome deles para os nossos deuses. Meus irmãos, Aspenaz podia mudar o exterior daqueles jovens, por fora, colocar outros nomes, mas ele não podia mudar o interior daqueles jovens. O Deus que eles tinham, o Deus verdadeiro. Tá? Aliás, todos têm fé. Aqui já se cumpre essa fala minha de algum tempo. Todos têm fé. Na Babilônia, todos.
Todos. O filósofo, o índio, o motorista de caminhão, seja o que for, o motorista do Uber, todo mundo tem fé. Pergunta para a pessoa, você crê em alguma coisa? Crê, todo mundo tem fé. Lá na Babilônia, o deus era Marduk. Todos têm fé, tinham fé em Marduk. Aqui nos Estados Unidos tem um deus chamado dólar. Então, vamos parar de criticar os babilônicos, porque eles adoravam Marduk, e vamos fazer uma análise da nossa vida para ver se o dólar não está em primeiro lugar. Se o dólar não está em primeiro lugar, ocupando a sua vida. Fica para você pensar. Fica para você pensar. E falando então de fé, de mudar a crença, a fé daqueles jovens, fazer com que eles troquem de Deus, eu me lembrei do apóstolo Paulo, no final da vida, ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que chegou aqui, nesse país, como o Deus aqui é o dólar, ao invés de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, diz, combati o bom combate, acabei a carreira e perdi a fé. Aqui eu perdi a fé. Trabalho demais, preciso mandar dinheiro para o Brasil, não tenho tempo, pastor, eu já fui lá na sua igreja, já fui lá, gostei muito, mas lá no Brasil eu era professor da escola bíblica dominical. Lá no Brasil eu fazia ar livre, pregava na praça com o meu pastor. Lá no Brasil eu entregava o dízimo. Lá no Brasil. Perdeu, Paulo diz, eu guardei a fé. Chegamos aqui, perdemos a fé. Nosso Deus já não é mais o mesmo. Daniel e seus amigos foram para a Babilônia e não perderam a fé. Tá? Meu irmão, cuidado com a síndrome do camaleão. Camaleão, quem veio da roça aí sabe, é um tipo de lagarto. E o camaleão, ele consegue se assemelhar, se moldar ao ambiente em que ele se encontra. É uma forma de sobrevivência, de se proteger contra os predadores. Então ele muda de cor, ele consegue isso com muita naturalidade. Então, nós não podemos, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, crente camaleão. Em determinado ambiente muda. A turma está falando de um jeito, a turma fala cheio de palavrão, cheio de gíria. Você começa a falar como eles para ser aceito. Para ser aceito. A turma se veste de determinado jeito, né? Fiquei de braços cruzados olhando a criançada toda indo para a escola de pijama. Eu falei, que negócio é esse? Pastor, hoje é a festa do pijama. Todo mundo tem, até os professores vão de pijama hoje na sala. Então, a gente vai tomando a forma do mundo, né? Porque todo mundo faz, a gente não consegue manter as nossas posições de cristãos. Crente camaleão. Meus irmãos, para que Daniel e seus amigos foram para a Babilônia? Eu não estou perguntando por quê. Estou perguntando para quê. Com que missão eles foram para a Babilônia? Pior que imigrantes. Eles não foram como imigrantes. O imigrante escolhe ir para um outro país. Eles foram como presos, eles foram exilados, eles foram obrigados a irem para a Babilônia.
E aí podiam perguntar, por que isso, Senhor? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, para que eles foram para a Babilônia? Para quê? Porque a Babilônia não conhecia o Deus vivo. Adoravam Marduk e não conheciam o Deus de Israel. Deus manda eles para lá, para que o Deus verdadeiro seja conhecido. E meu irmão, eu acho muito pouco, eu acho muito fraco, eu acho muito sem nexo você ter vindo para os Estados Unidos só para ganhar dinheiro, só para melhorar de vida materialmente. É muito pouco, irmão. Irmã, se você é um servo do Senhor, se você anda ungido pelo Espírito Santo, se dos seus lábios sai a palavra de Deus, é para isso que você veio. Missionário. Mais que isso, do que estar aqui só para ganhar dinheiro. Você tem noção? Tem noção de que por que Deus permitiu você vir aqui? Para algo muito maior, muito mais alto. Se você é um crente em Jesus. E você não está percebendo, não caiu a ficha ainda. Só ganhar dinheiro é muito pouco, irmão. E Daniel e seus amigos, meus irmãos, eles não abriram mão de seus princípios. Tá bem? E o que é um princípio? É um padrão de conduta que eu tenho. Eu olho a Bíblia diz você vai andar assim, e esse é o meu padrão de conduta, e essa é então ou são agora os meus princípios. Eu vou viver pelos princípios da palavra de Deus. E Daniel e seus amigos foram tentados a mudarem os seus princípios. Mas eles estavam dispostos a pagar com a própria vida, se fosse preciso. Quando Nabucodonosor levantou aquela estátua de ouro e outras coisas lá, ferro e tal, lê lá em Daniel mesmo, e diz para eles se ajoelharem e adorarem a estátua, aí Daniel disse, não, eu não vou me ajoelhar e adorar essa estátua. E tem mais, Nabucodonosor, pode me matar, mas eu não mudo meus princípios. Está aí no texto. Pode me matar. E crente, quando alguém ameaça de morte, ele diz, boa, me mata, boa, me mata. Por quê? No céu é muito melhor que isso aqui. Pode me matar. O rei já ficou assustado. Perdemos ao longo da caminhada os nossos princípios. E você também é tentado todos os dias a mudar os seus princípios. Princípios de como se comportar com a esposa, como criar filhos. Você quebra um monte de princípios da palavra. E aí você quer ser abençoado. Aí você quer que Deus aplane o seu caminho. Com princípios quebrados, fora da palavra de Deus, nunca você vai conseguir. Não abra mão dos seus princípios, meu irmão. Não abra mão. Agora, pastor, eu quero fazer tudo isso aí. Tudo isso que o senhor falou e eu quero para mim. Eu quero fazer isso aí. Quero fazer. Estou disposto a fazer a partir de hoje. Aí eu quero aprender essas lições que Israel aprendeu lá na Babilônia. Eu quero aprender com Daniel e seus amigos. Eu quero fazer. No seu braço, meu irmão, na força da carne, com pensamentos positivos, você não vai conseguir. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é Deus hoje em nós.
Só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ser abundante, buscar a unção, ser cheio do Espírito Santo. Senão você não consegue. Então você tem que dar prioridade a isso. Você busca intimidade com Deus, e você é cheio do Espírito, você aprende com essas lições, você se desvia do mal, e você é abençoado. Vamos orar. Coloca para Deus o que você está sentindo vontade agora. Você sabe o quanto você tem fraquejado, o quanto você tem desobedecido. A desobediência, ela tem uma atração muito grande. E nós queremos experimentá-la. Quem sabe você tem desobedecido, você não tem vivido pelos princípios da palavra. É o momento de se voltar para Deus. E você se voltando para Deus, você vai ser cheio do Espírito, você vai ter intimidade com Deus. Você vai querer igreja para congregar, para cultuar a Deus. E o culto nada mais é, irmãos, do que a expressão da nossa gratidão por aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Então a gente cultua Ele, homenageia Ele. E isso é gratidão. Cultua na congregação. Por isso que Jesus criou a igreja. Só 2 instituições Jesus criou: o casamento e a igreja. É impossível que Deus esteja errado. Ele sabia que nós precisávamos. Casamento e igreja. E Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida aqui nesse outro país. Eu queria convidar você hoje a perguntar: para que Deus me mandou aqui? Para quê? Pegar um cheque sexta-feira é muito pouco para quem serve o Deus vivo. Muito pouco. Pensa nisso, irmão. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todo o sempre. Amém.